Um dos maiores mistérios de Stonehenge foi finalmente revelado. Durante séculos, os cientistas debateram sobre essa construção megalítica e agora finalmente encontraram uma resposta que encerra um antigo debate. E os resultados? Isso eu já posso adiantar. São super surpreendentes. Fiquem ligados para descobrir o que os cientistas descobriram e por que isso é uma sensação tão grande. Sejam muito bem-vindos, pessoal! Stonehenge é um dos monumentos mais impressionantes da história da humanidade. Há cerca de 5.000 anos, pessoas no sul da Inglaterra ergueram blocos de pedra maciços, alguns dos quais pesando até 25 toneladas. A grande questão que ocupa os arqueólogos há mais de um século é: como e por que nossos ancestrais trouxeram essas pedras gigantes para lá? Escrevam-me quem já esteve na Inglaterra e visitou Stonehenge. Se não querem perder mais nenhuma descoberta científica, inscrevam-se agora mesmo no canal. A inscrição é gratuita, nunca mais perderão um vídeo e estarão me ajudando muito. E quem já se inscreveu ajuda muito o vídeo deixando um like. 5.000 curtidas é o limite mágico para o algoritmo do YouTube. Obrigado, pessoal! Então agora vamos para a Inglaterra. Stonehenge é composto por diferentes tipos de pedras. As maiores são as chamadas Pedras de Sarsen, que vêm da região. Depois, há as Pedras Azuis, que vêm do país de Gales a cerca de 230 quilômetros de distância. E, finalmente, a Pedra do Altar, um bloco de arenito de 6 toneladas. Essa Pedra do Altar é particularmente misteriosa, pois os pesquisadores só descobriram em 2024 que ela vem da Escócia, a mais de 700 quilômetros de Stonehenge. Surge então a pergunta: como essa pedra chegou até aqui? A UPS não existia há 5.000 anos, e transportar 6 toneladas da Escócia até o sul da Inglaterra me parece algo bastante difícil. Duas teorias se contrapõem. A primeira teoria afirma que pessoas do Neolítico transportaram as pedras com um esforço incrível, talvez sobre troncos de árvores ou em jangadas. A segunda teoria parece, à primeira vista, mais plausível. As geleiras teriam empurrado as pedras para o sul durante a Era do Gelo e as deixado no sul da Inglaterra como os chamados blocos erráticos glaciais. Nossos antepassados da Idade da Pedra, então, simplesmente teriam encontrado as pedras e as utilizado ali mesmo. Todo mundo conhece isso. Se acorda de manhã, quer construir um altar ritual e uma geleira derretida deixou uma pedra de toneladas bem na porta de casa. Sempre prático. Essa teoria das geleiras tinha seus adeptos, afinal, houve várias eras glaciais no Pleistoceno e as geleiras podem transportar pedras enormes por centenas de quilômetros. Isso também teria explicado por que as pedras de diferentes regiões, como o país de Gales e Escócia, acabaram indo parar justamente na planície de Salisbury. Mas será que isso é verdade? Uma equipe de pesquisadores da Universidade Curtin, na Austrália, se perguntou exatamente isso e teve uma ideia brilhante para responder. Se as geleiras tivessem realmente transportado rochas maciças da Escócia ou do país de Gales até o sul da Inglaterra, elas teriam deixado um rastro mineralógico claro. O Dr. Anthony Clark, principal autor do estudo, explica: se as geleiras tivessem transportado rochas desde a Escócia ou o país de Gales até Stonehenge, elas teriam deixado uma assinatura mineralógica clara na planície de Salisbury. Essas rochas teriam sofrido erosão ao longo do tempo e liberado minúsculos grãos que poderíamos datar para entender sua idade e origem. Então os pesquisadores começaram a investigar. Eles coletaram amostras de rios ao redor de Stonehenge e analisaram os grãos minerais nelas contidos. Os cristais de zircão foram particularmente interessantes. O zircão é um dos materiais mais resistentes da Terra e pode permanecer intacto por milhões de anos. Esses cristais são como minúsculas cápsulas geológicas do tempo, que nos revelam a origem e a idade da rocha. Os cientistas usaram uma técnica especial para examinar os grãos minerais. Nos modernos laboratórios da Curtin University, eles realizaram medições precisas e analisaram a idade dos cristais de zircão. O que descobriram foi surpreendente. Encontraram cristais de zircão com idades entre 3,4 e 285 milhões de anos nas areias do rio ao redor de Stonehenge. Essa idade corresponde perfeitamente às rochas do norte da Grã-Bretanha, mais precisamente a chamada crosta laurenciana. Mas, e este é o ponto crucial, esses cristais não provêm do transporte direto por geleiras, mas foram distribuídos ao longo de longos períodos por erosão natural e redistribuição de sedimentos. O Dr. Clark resume os resultados. Procuramos nos areais fluviais próximos a Stonehenge os grãos que poderiam ter sido transportados por geleiras e não encontramos nenhum. Isso torna muito mais plausível a explicação alternativa de que foram os seres humanos que moveram as pedras. E isso é uma loucura, não é?
Alguém realmente se deu ao trabalho, naquela época, de transportar essas pedras. O estudo mostra claramente que a composição mineralógica dos sedimentos ao redor de Stonehenge não é compatível com a hipótese glacial. Se enormes correntes de gelo tivessem realmente empurrado pedras da Escócia ou do país de Gales até o sul da Inglaterra, seria necessário encontrar ali um rastro característico de cristais de zircão com cerca de 464 milhões de anos. Exatamente a idade das rochas de pedra azul do país de Gales. Das 550 partículas de zircão analisadas, os pesquisadores encontraram apenas uma com essa idade. Uma única? Isso é estatisticamente insignificante e definitivamente não indica um transporte glacial maciço. Em vez disso, os dados mostram que os grãos minerais provêm de sedimentos transferidos localmente, principalmente da formação Thanet, uma camada rochosa do Paleoceno inicial na Bacia de Londres. Esses sedimentos foram redistribuídos repetidamente ao longo de milhões de anos, mas não por geleiras. O que isso significa concretamente? Significa que nossos ancestrais da Idade da Pedra realmente tiveram que transportar essas cargas enormes por centenas de quilômetros. Como exatamente eles fizeram isso permanece um mistério. Algumas pessoas dizem que as pedras podem ter sido transportadas por barco desde a Escócia ou o país de Gales, ou podem ter sido transportadas por terra em troncos rolantes, mas talvez nunca venhamos a saber ao certo, diz o Dr. Clark. O que sabemos é que, com toda a certeza, não foi o gelo que moveu as pedras. Quem sabe que tecnologias as pessoas já possuíam naquela época? Estou com vontade de assistir um pouco de Fred Flintstone, mas brincadeiras à parte, essa é uma conquista absolutamente incrível. Imaginem ter que transportar uma pedra de 6 toneladas por 700 quilômetros sem tecnologia moderna. Sem guindastes, sem caminhões, sem estradas no sentido moderno, apenas força muscular, cordas talvez jangadas e muita perseverança. As pessoas da Idade da Pedra devem ter tido uma motivação incrível para enfrentar esse desafio. O professor Chris Kirkland, coautor do estudo, enfatiza a importância dessa descoberta. Stonehenge sempre nos surpreende. Através da análise de minerais menores que um grão de areia, podemos testar teorias que existem há mais de um século. As novas descobertas também esclarecem outras questões relacionadas a Stonehenge. Se as pedras não foram transportadas por geleiras, então alguém selecionou deliberadamente rochas de regiões muito específicas e distantes. Isso sugere que esses locais tinham um significado especial para os construtores. Talvez os locais de origem das pedras fossem lugares sagrados ou tivessem um significado espiritual. O esforço feito para obter exatamente essas pedras mostra claramente que Stonehenge era mais do que apenas uma construção prática. O professor Kirkland também ressalta que muitas questões permanecem em aberto. Há tantas perguntas que podem ser feitas sobre esse monumento icônico, por exemplo, por que Stonehenge foi construído? Ele explica que o complexo provavelmente tinha vários propósitos, como templo, calendário e talvez até mesmo local de reunião para festas. Fazer e responder a essas perguntas requer diferentes conjuntos de dados e este estudo adiciona uma peça importante ao quebra-cabeça maior. Acho que essa descoberta também nos ensina a ter humildade diante das realizações de nossos antepassados. Sem máquinas, sem física moderna e sem engenharia, pessoas da Idade da Pedra construíram monumentos que permanecem até hoje. E isso mostra do que a engenhosidade e a força de vontade humana são capazes. Stonehenge continuará a nos ocupar. Cada nova investigação traz novos insights, mas também novas perguntas. Se você não quer perder nada no futuro, inscreva-se agora no canal e não se esqueça de dar um like para os 5.000 likes. E por falar em pedras em movimento, não perca meu próximo vídeo, pois ele será sobre o supervulcão mais famoso da Terra. No Parque Nacional de Yellowstone, uma enorme área começou a se elevar. Os cientistas não observavam esse levantamento há décadas. Será que estamos diante da erupção do supervulcão de Yellowstone? O que mostram as medições mais recentes e se precisamos nos preocupar, vocês descobrirão no vídeo exibido no canto superior direito, que é muito emocionante. No canto inferior direito, como sempre, há outro vídeo sobre ciência e espaço. Caso contrário, diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!